do sétimo ano! Vamos para mais uma aula de geografia. Antes de iniciarmos a aula, eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, né, estudando. Eu tenho uma pessoa aqui que quer dar uma palavrinha com vocês, né, ela quer passar uma mensagem, espero que vocês gostem. É uma professora, pessoa muito especial. Fiquem ligadinhos aí que ela vai dar um alô aí para vocês agora. Olá, espero que vocês estejam todos bem, saudades de todos. Estou passando aqui para falar para vocês que continuem assistindo às videoaulas, fazendo as atividades, não só da disciplina de Geografia e História, mas de todas as outras disciplinas. Com fé em Deus, tudo isso vai passar e logo logo nós vamos estar todos juntos. Fiquem com Deus, se cuidem e até breve. Tchau, turminha! Vamos lá, galerinha, para mais uma aula de geografia. Pega o material de vocês, abram o livro na página 92. Então, nos slides de vocês eu coloquei, né, o material, mesma coisinha do livro, para ficar mais fácil de vocês irem acompanhando a aula. Então, pega o livro, o lápis, a caneta, para vocês irem fazendo, acompanhando e fazendo as devidas anotações, grifando, para facilitar, certo, o estudo de vocês. Vamos que vamos. Então, nossa aula de hoje, Brasil, industrialização, urbanização e espaço urbano. Nós não vamos ver o conteúdo todo na aula de hoje. Na próxima aula, nós daremos continuidade. Mas pegue aí o material, página 92. Então, vamos lá. Travou aqui meu computador. Pronto. No ano de 2017, o IBGE apresentou a nova proposta de classificação do Brasil, na qual o país passou a apresentar uma taxa de urbanização menor do que nos anos anteriores. Conforme essa classificação, naquele ano, cerca de 76% da população brasileira vivia no meio urbano. Esse elevado grau de urbanização está diretamente relacionado ao processo de industrialização do Brasil. Por que está relacionado a esse processo de industrialização? Porque, né, a população rural ela começa a se deslocar para a cidade em busca de emprego na indústria, então em busca de melhores condições de vida. E aí, né, o Brasil, né, com a industrialização, ela acaba atraindo pessoas para as cidades, né, em busca de melhores condições de vida, melhores oportunidades de vida, principalmente nessa questão de oferta de emprego no setor industrial e no setor de serviços. Entretanto, as políticas públicas não se organizaram para esse grande crescimento populacional, o que comprometeu a qualidade de vida em muitas cidades, especialmente nas metrópoles. O que foi que aconteceu? As pessoas, né, muita gente acabaram tendo a necessidade de sair da zona rural, né, vendo as cidades, a zona urbana como um foco, né, de emprego. Então, a industrialização gerou o quê? Modernização no campo também. Então, as pessoas acabaram sendo substituídas pelas máquinas e aí tiveram a necessidade de sair da zona rural, porque a zona rural não tinha mais tanto emprego, porque a máquina fazia o serviço do homem. E como vocês sabem, que hoje, a cada dia que passa, vem acontecendo toda essa modernização e a máquina tomando mais e mais o espaço, né, daquela mão de obra, e aí as pessoas tendo que ir em busca de um emprego nas cidades. E aí as cidades não tiveram condições de suprir a necessidade de toda aquela população. Foi o que aconteceu. Por exemplo, aquela família vendia sua casa, seu sítiozinho no campo, e iam para as grandes cidades, para as metrópoles, em busca, né, de condições de vida melhor, em busca de emprego. Só que, na verdade, o que era que acontecia? Quando você vendia aquele pedaço de terra com aquela casa, quando você chegava na tida como cidade grande, o que você vendeu não dava para comprar uma casa numa localização boa. E aí você ficava sendo naqueles bairros mais afastados, os bairros mais inferiores, né? E acaba
na verdade, gerando uma urbanização acelerada e desorganizada. Então, como o texto diz, né, comprometeu muito a qualidade de vida em muitas cidades. Por quê? Porque não tiveram, né, políticas públicas para ter essa organização. Vamos lá. Então, aqui, né, dando continuidade, vocês estão aí na página 93, o lugar onde você mora é considerado urbano ou rural? Como é a qualidade de vida no lugar onde você vive? Há carências de serviço ou de infraestrutura? Então, você que vive na zona rural, né, a qualidade de vida é boa, existe carência, né, de serviços e infraestrutura? Na cidade, existe carência? Vocês que moram na cidade, existem essas carências? Né? Qual é a qualidade de vida no lugar onde vocês moram? Então, essas perguntinhas, a partir de agora, vocês vão prestar atenção, né, e automaticamente vocês vão estar respondendo aí, né, na cabecinha de vocês, com entendimento do conteúdo. Vamos lá. Então, industrialização e urbanização brasileira, nós estamos aí no capítulo 8, né, dando início a mais um conteúdo, na página 94. Então, até o século XIX, a atividade industrial não era muito significativa no Brasil, né? O café era o principal produto da economia. Então, 1830, 1929, a expansão da atividade cafeeira assumiu importância crescente no desenvolvimento industrial, especialmente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Parte do lucro obtido com as exportações de café foi investida na importação de máquinas, na instalação de primeiras fábricas e na infraestrutura de transporte. Então, observe, né, que o café era um produto, principal produto da economia, e aí teve todo pontos positivos, né, que a atividade cafeeira assumiu essa grande importância, né, no desenvolvimento industrial do Brasil. Então, nós temos aqui o mapa Brasil, expansão do café e ferrovias, 1850 a 1900. Então, no início do século XX, a economia mundial enfrentou graves períodos de crise que afetam a população, a produção de café no Brasil, que afetaram naquele período. A exportação do produto diminuiu bastante, causando prejuízos aos produtores. Aos poucos, essa atividade econômica foi se tornando cada vez menos lucrativa. Então, como vocês sabem, todos os produtos existem as épocas boas e as épocas que eles vão caindo, né? Existem os períodos de crise. Então, vocês observam que aí, a partir, né, no início, aí, principalmente do século XX, a economia cafeeira enfrentou essa crise, essa grave crise na produção do café. E aí, né, dando continuidade, falamos da introdução, né, da industrialização no Brasil. Então, além dos lucros obtidos com a produção do café, as duas guerras mundiais ocorridas no século XX, 1914, 1918 e 1939 a 1945, impulsionaram a industrialização no Brasil. Com a queda na produção industrial nos países envolvidos nos conflitos, muitos produtos começaram a faltar nas prateleiras brasileiras. Então, observem que, né, vinha tendo toda uma ascensão econômica, a produção do café, né, mas com as duas grandes guerras mundiais ocorridas, né, começou a ter crise. E aí o Brasil, né, já tinha um investimento na industrialização, mas começa a perceber que começa a faltar produtos nas prateleiras. Então, qual foi a solução? O que foi que eles pensaram naquele momento para solucionar esse problema? Então, a solução foi produzir internamente o que era importado. Então, o que eles não produziam, eles começaram a produzir a partir dessa necessidade, né, que começou a faltar o produto. Então, por causa dessas guerras, não tinha como esse produto chegar com tanta facilidade ao nosso país. E eles começaram o quê? A fabricar. Então, essa situação toda, né, de guerra, de o produto não conseguir chegar no nosso país, acabou contribuindo, né, para o desenvolvimento da atividade industrial no país. Como diz aquele ditado,
tem maus que vêm para o bem, né? Outro período que foi marcante aí no crescimento industrial ocorreu durante o governo de Juscelino Kubitschek, que ele ofereceu várias vantagens para a instalação de indústrias no Brasil. Então, as primeiras indústrias a se instalar foram as automobilísticas. Isso é muito importante. É quando um governo, né, dá essa abertura e oferece vantagens para que essas indústrias cheguem e venham ser instaladas em nosso país. Porque quando a indústria chega no nosso país, gera o quê? Primeiramente, vai gerar emprego. Gerando emprego, gera capital, gera renda, porque aqueles funcionários vão receber o seu salário, né? E vai girar a economia, vai melhorar a qualidade de vida daquela população. Então, isso é muito importante. Características da indústria brasileira. Então, existem 3 características, são as principais, né, no desenvolvimento da produção industrial no Brasil. Primeiro, a indústria no Brasil foi industrialização tardia. Segundo, substituição de importações. Terceira, dependência de capital e de tecnologia de estrangeiros. Então, a primeira é a industrialização tardia, né, que ocorreu cerca de 200 anos após o início da Revolução Industrial na Inglaterra, no século XIX. Então, foi uma industrialização tardia, né, mas nós estamos aí, né, tendo alguns investimentos para essa industrialização no nosso país, vai sempre estar crescendo. Substituição de importações, produtos que eram importados começaram a ser fabricados internamente. Então, como vocês viram no slide anterior, tem, quando coloca aqui, olha, quando naquele período de guerra começaram a faltar produtos nas prateleiras, eles começaram o quê? A produzir. Então, quando você começa a produzir que você não fabricava, você começa a substituir essas importações. Então, produz aqui e nós consumimos aqui dentro do país também. Então, isso é muito importante, né, quando o produto ele começa a ser fabricado internamente. Dependência de capital e de tecnologia estrangeira. Então, no Brasil, houve essa necessidade de importar máquinas, né, equipamentos para as indústrias. Posteriormente, foram atraídos investimentos e tecnologia estrangeira para incrementar as indústrias de bens de consumo já existentes e implantar outros tipos de indústrias, como as siderúrgicas e petroquímicas, consideradas indústrias de base. Embora o Brasil conte atualmente com um significativo parque industrial, a dependência tecnológica ainda marca a indústria no Brasil, né, no nosso país. Então, o nosso país ainda tem, né, toda essa dependência tecnológica, né, é necessário estar sempre comprando de países estrangeiros e outros países as máquinas, esses equipamentos para serem utilizados nas nossas indústrias, nas nossas fábricas. Então, tem toda essa ainda dependência. Vamos lá, concentração e desconcentração industrial. Então, no início, a concentração industrial brasileira, ela ocorreu com maior intensidade na cidade de São Paulo, né? Foi impulsionado pelo crescimento da capital paulista. Na década de 70, São Paulo era responsável por 58,42% da produção industrial. E aí vocês vão observando que esse percentual ele vem baixando a cada ano. Em 2014, atingia cerca de 22% da produção industrial brasileira. Entre 2004 e 2014, o percentual acaba ainda baixando mais ainda, né? Então, baixou para 8,6 pontos. Então, essa queda é verificada com o quê? Com a desconcentração industrial que vem ocorrendo no país nos últimos anos. Então, antes, nas grandes indústrias, elas eram instaladas nas capitais, nas metrópoles. Um exemplo de São Paulo. São Paulo era muita gente do Nordeste, saía, vou morar em São Paulo, vou embora para São Paulo. Por quê? Porque iam em busca de emprego. E aí gerava muito emprego, as indústrias geravam muito emprego, precisava muito de mão de obra. Mas a indústria ela vem se modernizando, né? Então a máquina vem dominando o trabalho. Então você vem
reduzindo bastante a quantidade de funcionários. Então, se comprou a máquina substitui aqueles funcionários, vai ser demitido. Então, naquele período, gerava muito emprego. Hoje, as indústrias já está acontecendo essa desconcentração. Por quê? É a saída, né? É a saída de se deslocar. As indústrias estão priorizando hoje as pequenas cidades, né? As zonas rurais. Por quê? Porque o custo com o terreno é menor nas cidades menores, nas pequenas cidades, na zona rural, o custo é menor, né? E os salários são menores. Então, nas grandes cidades há toda uma escassez de terrenos para instalar essas novas fábricas. E, além de tudo, além da escassez, os preços dos terrenos são altíssimos. Então, eles estão priorizando, né, vir para o interior, as indústrias serem instaladas nos interiores. Isso é bom, porque vai gerar emprego no interior, vai circular a economia do interior. E aí nós temos também outro fator que favorece a desconcentração industrial, são os altos impostos. Uma indústria, quando vem ser instalada numa zona rural, uma cidade menor, o dono da indústria ele vem e faz toda uma negociação com o governante local, né, para redução de impostos, para eliminação ou redução, eliminar os impostos durante um período, né, vem atrás, né, de fatores que vai favorecer ao proprietário da indústria, para que ele aumente o lucro, né? E aí vocês observam que, por exemplo, uma indústria de sapatos vem para Itabaianinha, um exemplo. Aí faz uma comercialização, né? Tenta um acordo com o prefeito municipal e tal. E aí para quê? Para reduzir os impostos para a cidade. Isso é muito bom porque gera renda, gera emprego, né? E aí a economia da cidade vai estar sempre melhorando porque vai gerar muito emprego. Quer queira que não, ainda gera um emprego. Mesmo com as indústrias, ainda com todo esse avanço dessas tecnologias, com toda a introdução das máquinas, mas ainda tem uma boa quantidade de empregos. Antigamente era bem maior a quantidade de emprego, mas hoje ainda gera sim emprego. Então, com forma de incentivar a instalação de indústria, governos e estados e municípios de outras regiões do país têm oferecido vantagens como inserção de impostos e doação de terreno. Como eu falei para vocês, eles vêm atrás de acordos comerciais, né? Essa inserção de impostos, ele já vai começar a ganhar muito, porque se o governante local ele reduzir ou retirar os impostos, aí o dono da indústria ele já vai estar ganhando muito, muito, porque sem pagar imposto já é uma ajuda. E a doação de terreno, porque depender do acordo, né, que aconteça entre o governante local, a doação de terreno também, né, vai estar favorecendo a instalação dessa indústria. Então, nós vamos ficando por aqui, certo? Nossa aula de hoje, nós vamos ficar aí na página 96. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a partir da página 97, que vamos falar sobre essa questão de transporte e comunicação, mas vamos dando continuidade ao conteúdo. Mas hoje nós vamos ficando por aqui. Aqui um mapa sobre os estabelecimentos industriais, aqui uma de 2015, certo? Então, vocês observam aí que é a concentração, né, desses estabelecimentos industriais, a maior porcentagem aí na região, né, sudeste. E aí, como falei, vamos ficando por aqui. Fiquem em casa, se cuidem. Se precisar sair, use máscara, faça toda a higienização necessária. Cuidado. Não esqueçam de responder a atividade que está aí na descrição do vídeo. Compartilhem, comentem, deixe seu nome aí, o nome da escola que vocês estudam. Parabéns, continuem, né, assistindo às aulas, continuem estudando, que vocês, sétimo ano, estão aí de parabéns, estão com força total. Então, tchau, tchau, até a próxima aula.